São 136. Agora Jesus é quem vai perguntar àqueles inimigos, aqueles homens que eram seus inimigos, que queriam lhe derrubar. A gente viu já que os inimigos de Jesus vieram para cima dele, e agora, depois de Jesus repelir os seus oponentes, Jesus agora vai tomar a iniciativa para assombrá-los. Eles não esperavam, já tinham sido repelidos, e quando pensa que não, eles são abordados agora ao contrário. Agora eles que são abordados a queima-roupa. O mestre havia dado aula ali, quando os inimigos deles tentaram vir para cima dele, e agora, depois de ele derrubar todos os seus inimigos, agora ele foi para cima dos inimigos, sendo que eles não esperavam, ficaram surpresos, e Jesus vai fazer uma pergunta para eles, e Jesus lhes diz: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Deixa eu alternar a câmera aqui, meus irmãos. O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Eles não estavam esperando o Cristo, o Messias? Não estava dizendo que Jesus não era o Cristo? Tá, mas o Messias viria. Os judeus acreditavam e até hoje acreditam que o Messias virá. Não acreditaram que foi o Cristo, que foi Jesus, o Cristo ou o Messias. Mas acreditam que o Messias ou o Cristo ainda virá. Messias é a palavra em hebraico, Cristo é a mesma palavra só que em grego, tá? Christos, que é o enviado. Aí Jesus perguntou para eles, estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? Aí eles responderam: é filho de Davi. Porque o Messias vai vir descendência de Davi. É descendência de Abraão, descendência de Davi, da descendência de Davi vai vir o Messias, vai vir o Cristo, vai vir o enviado. Ok. Ao que Jesus perguntou. Então ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma. Aí ele vai falar o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Ou seja, gente, como é que Davi, falando pelo Espírito, com a maiúscula Espírito de Deus, chama Senhor, se ele é descendência? Porque nesse salmo está escrito assim, Davi escreveu assim: o Senhor disse ao meu Senhor, ou seja, o Senhor Deus disse ao meu Senhor Jesus. Vou dizer Jesus não, sabemos que é Jesus. Vamos dizer como se nós fôssemos uma pessoa que estivesse na posição dos judeus ali daquela época, tá? O Senhor Deus Jeová disse ao meu Senhor, o Cristo, o Messias: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor Deus Jeová disse ao meu Senhor, o Messias, um Christos em grego, um enviado. Mas se ele é descendente de Davi, por que Davi chamou meu Senhor? Não era para dizer assim: o Senhor Jeová disse ao meu descendente, ao meu neto, ao meu bisneto. Mas ele disse ao meu Senhor. Como é que Davi chamou de Senhor? Aí ele continua aqui no 45. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder em uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Claro. Jesus partiu para cima deles e eles ficaram sem respostas. Agora o soberano Senhor Jesus que partiu para cima deles. Vamos ler nos demais aqui, meus irmãos. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, diz, está mais resumido aqui, né? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão ouvia com prazer, com certeza, né? Com certeza. E aqui nós fechamos em Lucas. Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, Davi chama de Senhor. Então, como é que ele pode ser seu filho? E aqui fecha. E aqui nós fechamos essa passagem, meus irmãos. E aqui Jesus estava mostrando para eles uma coisa interessante. O Cristo,
Messias, em hebraico, Cristo em grego, precisava ser homem, claro, descendente de Davi, mas também precisava ser Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus, como costumamos falar. Então ele era uma pessoa que era homem, mas também tinha divindade, porque se ele fosse só homem, Davi teria dito: o Senhor Jeová disse ao meu descendente enviado o Messias. Mas Davi disse: o Senhor Deus Jeová disse ao meu Senhor o Messias. Então ele era descendente de Davi, era homem, mas ele também era Deus. E João chega e fala depois, né? João vai escrever depois. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Se fez carne e habitou entre os homens. E vai dizer que Jesus é o verbo, é o Cristo, é o Messias enviado. Só que nenhum deles respondeu. Era para eles ter dito. E se eles tivessem respondido, eles teriam de aceitar a divindade do Messias, né? E eles não estavam aceitando Jesus como o Messias, como o Cristo. E aí essa é a sessão que nós tratamos, a sessão 136, em que Cristo dá uma resposta aos desafios dos seus inimigos, parte para cima deles agora, pega de surpresa, e a relação de Cristo com Davi, com o seu filho e Senhor, e os deixa sem respostas, e eles não, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer pergunta nessa terça-feira. Espetacular, essa terça-feira, espetacular, em que nós estamos vendo um show da parte do soberano Deus, da parte do soberano Senhor Jesus, Deus na terra, nosso Senhor e Salvador, dono das nossas vidas, para cima dos seus inimigos. Ele ia morrer, sim, mas por conta da maldade e da inveja, nenhum outro motivo. Morreu por entregar a sua vida por nós. Com isso, nós acabamos essa sessão. Na próxima aula, nós iremos para a próxima sessão.